para começar já a live de hoje. Jogos artísticos estão morrendo do canal Reboot. Vamos dar uma olhada. Acabaram de lançar faz 6 dias. Quero ver o que eles têm a me agregar com esse vídeo. Jogos são arte. Não, Sim, não. Jogos podem ser arte. também. Agora sim. Mas jogos também são produtos, precisam de dinheiro para ser feitos e precisam vender bem para fazer mais jogos, né? A grande questão é que arte às vezes é algo provocante, arriscado, experimental, dificilmente interpretativo ou que em sua maioria não são focados para o público geral. E conforme os jogos vão ficando mais caros para ser produzidos, esse público geral se torna uma necessidade se o estúdio quiser pagar as contas, né? Se criando um conflito entre os artistas querendo fazer o que amam e ainda assim precisarem trazer retorno nessa indústria meio polarizada. Hoje eu quero conversar com vocês sobre essa linha fina e frágil entre grana e arte que tem nos videogames. E sim, pra você que acompanha o Reboot há um tempo deve estar se perguntando: Pô, de Mel, cadê o seu cabelo? E por que você tá num chroma key do lado do Kojima? É um bom ponto. O que você fez com o seu belíssimo cabelo? Me lembrou até. O cabelo dele me lembrava até aquela propaganda da seda, eu acho. O cara jogava o cabelo pro lado. Pô, cara, cortou o cabelo. Se tivesse cortado pelo cabelo, pelo menos pra ficar tipo. Sabe aquelas lésbicas que cortam o cabelo todo? Mas ficar com esse cabelinho aqui é foda, velho. Segurando uma K-47. Ficou Aos feião, poucos, não queria dizer nada não, mas ficou feião. o Reboot vai entrar nesse bonde da galera do chroma key, porque eu acho que dá pra trazer uma qualidade muito maior do que aquela parada mais... Pô, eu tenho que comprar um chroma aqui também, mas sei lá, eu acho que fica muito genérico. Pra ficar mais genérico, só baixar você ficar sentado, meu querido Reboot. amadora que eu tinha no meu quarto, mostrando minha cama atrás, tá ligado? Eu sei que tem gente que gostava disso pela intimidade, né, pela parada mais pessoal, mas eu quero sempre deixar o Reboot mais e mais produzido, com maior Olha aí. qualidade. E se você gostava daquele formato, tá tudo bem, o meu canal secundário eu vou manter desse jeito, então tá lá pra isso. Agora Pão de aqui, mel. quero sempre melhorar mais e mais pra alcançar mais pessoas. Mas antes que você comente aí, dizendo que o Reboot Que apelido meio açucarado, né? Pão de mel. Não conheço muitas pessoas com esse apelido, mas isso ok. perdeu a originalidade, que deixou a arte de lado e se rendeu a algo que dá mais dinheiro, igual os jogos que a gente vai mencionar aqui hoje, e dizendo que eu copiei o Tucas ou o Grifo por causa do formato, Sim. saibam que eles deram a devida autorização para eu participar do bonde dos Tela Verde, tá? Até porque não é nada de... Oi? Como é que é a história aí? Tamo copiando, né? Calma, mas é só uma tela verde também, não é para tanto. Ah, pronto. Já não bastou eles copiarem o Pompano no início, agora estão nessa. Pô, mas vocês vão dizer que vocês criaram um formato tela verde agora, não é para tanto também. Não. Mas daqui a pouco você tá começando a citar Dark Souls em todo o vídeo, sem motivo nenhum. Relaxa, cara. Por acaso você quer que eu te envie um roupão pra você usar nos vídeos também? Tá bom, desligo essa porra. Caralho, velho. Saco, velho. Puta que pariu, mano. Pô, eu adoro essas interações de YouTubers. Me lembro muito 2013, 2014. Na real, eu vou voltar aqui como quem não quer nada. Porque, Volte. né, a gente tem que pagar as contas e Mas tem... o chroma aqui do cara é bom, viu? Não é aqueles pano velho que os caras só penduram atrás, não. É profissional. muito que fazer, né, velho? Vocês já ouviram falar da loja Very Hard Games? Eu peço pra você não pular essa parte do vídeo, caso você goste muito do Reboot. Eu gosto de videogame. É tarde demais, meu amigo. Beleza? Então, Beleza. vamos ir pro vídeo de uma vez por todas. Ico é um dos jogos mais impactantes da história dos videogames. Foi uma influência enorme para grandes desenvolvedores como Eiji Aonuma, que foi o produtor de muitos jogos do Legend of Zelda, Jordan Mechner, o roteirista de Prince of Persia, Neil Druckmann, diretor da Naughty Dog, o Hidetaka Miyazaki, diretor dos Souls da From Software, Mark Laidlaw, o roteirista de Half-Life, Joseph Ferris, eu amo esse aí, diretor da Hi-Res, diretores do jogo Rime, que eu já trouxe aqui no canal, Guillermo del Toro, um roteirista e diretor de cinema renomado, e Hideo Kojima. Agora que o meu cérebro raciocinou que o vídeo é sobre jogos artísticos. Sei lá, o início do vídeo não achei nada a ver com isso. Eu me perdi totalmente no assunto do vídeo, velho. Que é um carinha aí. O legado que esse jogo trouxe é absurdo. É um tipo de jogo que você experiencia e fala, isso é arte. Mas Sim. ele não vendeu bem. E isso cria uma síndrome de impostor muito grande nos desenvolvedores, porque o próprio Ueda falou que tanto o Ico quanto o Shadow of the Colossus não venderam bem porque não eram bons o suficiente.
Isso é tipo você olhar pra um amigo seu que fez um projeto muito foda, uma das coisas mais fodas que você já viu, e ele se dizendo que ficou ruim, que não é tão bom assim. Você quer dar um tapa na cara desse cara, mano. Eu li uma Sim. entrevista do Ueda falando sobre toda essa questão de jogos serem arte ou não. E assim, você que jogou Ico, concorda comigo que você olha pra ele, você joga ele e fala... Isso é um jogo artístico. E com o jogo vendendo mal, você vê que é uma consequência. Eu nunca joguei Ico, mas eu conheço a história e tal, e joguei muito Shadow of the Colossus. Quero jogar The Last Guardian também, algum dia. Mas eu sei que os jogos deles é muito artístico. Muito, 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 muito autoral. Que nem o Hideo Kojima, pô. Do jogo ter baixas vendas, mas tendo um impacto muito grande. Normalmente a arte faz isso, né? E se eu te disser que o Ueda não fez o jogo pensando numa forma artística, mas sim como um produto focando no sucesso de vendas? Que plot twist, né? Ele disse que ele ficava muito confuso quando as pessoas diziam que o jogo dele era artístico, que era arte, porque desde o início ele colocou o produto como prioridade e não arte. Era justamente o contrário. Até durante a produção, quando o pessoal da equipe da Sony, do estúdio mesmo, da Game Design, falava, nossa, caralho, mano, foda, né? Um jogo mais artístico, né? Focando num diferencial e não em produto, em vendas. E ele, tipo, mas é justamente o contrário que eu quero fazer. Sabe qual é a parada? É Não, que isso cara. tá Vai, dentro conclua. dele. O Ueda, Conclua. ele é um artista desde o começo da sua carreira. Ele era artista antes de começar a ser produtor. E quando ele começou a fazer um jogo por si só completo, dirigir ele, a cabeça de artista ainda tá ali. Mesmo que o objetivo seja o sucesso de vendas. O próprio Genova Chen, que é o criador do The Game Company, que fez Journey, que é o jogo mais famoso deles, ele disse que arte não é algo que você necessariamente vê, mas sente e interpreta. Uma colher de sopa pode ser arte, uma privada pode ser arte. É a intenção e propósito. O Ueda, ele pode ter fugido desse estereótipo de jogo artístico, de arte que você não entende, mas a partir do momento que ele estava fazendo uma coisa com paixão e querendo contar uma história, uma mensagem, a coisa já muda. Até porque, mesmo ele falando que buscava o sucesso de vendas, ele queria trazer algo diferente porque a indústria de games naquela época estava com uma imagem muito negativa. Então já surgia de algo diferente daí, a essência da parada. A grande questão é que o Ueda alcançou uma reputação que não é qualquer artista que vai ter, sabe? Ele tinha as asas da Sony desde o Ico já, onde se criou um legado e toda essa reputação, também com o Shadow of the Colossus, né, que apesar de ter vendido mal, acredite se quiser, é top jogos da história, e com essa reputação me arrepia só de lembrar daquela E3 que teve, que ele tava na plateia e o Shuhei Yoshida fez questão de falar que ele tava ali e todo mundo começou a bater palma por quase 1 minuto. Isso é muito foda, cara. Foi por causa do Ico que a Sony... Pô, mas vou concluir meu pensamento que eu tive lá no início. O Ueda, ele queria fazer um jogo artístico. Ele, na verdade, ele queria fazer um produto, não um jogo artístico. Mas em si, o fato dele ser um artista e tal, já fez o jogo ser um jogo artístico. Ele tentar ser algo diferente do produto da época, que na época era o que? Era 2003, 2004. Os jogos, eu joguei muito PlayStation 2. Eles buscavam ser muito mais radical, e ter sangue, e matar todo mundo. O GTA 3 estourou uma bolha que, tipo, todo jogo queria problematizar tudo. Queria passar dos limites, né? Passar a linha do limite. Como a gente viu no vídeo do Pânico. Mas o Ueda, tentando se diferenciar da indústria e mesmo assim querendo fazer um produto, ele já se diferenciando da indústria, ele já fez já é diferente de tudo. Com o Ico ele já fez algo diferente de tudo que já tinha sido feito. Aí vai lá, lança, ele fala, é um produto, aí esse pessoal, não, isso daqui é arte. Olha essa menina e esse menino correndo num mundo fantasioso que não existia nada parecido na época. Pô, é arte pura, velho. Os jogos da Nintendo também é quase a mesma coisa. deu mais orçamento pra ele fazer o Shadow of the Colossus. E foi por causa do Shadow of the Colossus que a Sony deu mais orçamento e quase uma década pra ele fazer o The Last Guardian. E ainda nessa linha é por causa de toda essa história que a Epic Games deu orçamento e prazo indefinido e total liberdade criativa pra ele fazer o Project Robot. Não, mas ele tem que ter o prazo indefinido, porque ele demora sempre 10 anos pra fazer os jogos dele. Ele é um cara super metódico. Dizem que ele
ele é muito difícil de se trabalhar, porque sempre tem que refazer as coisas 1000 vezes, que ele acha que não está bom e tem que melhorar. Aí esse jogo da Epic, que ele anunciou no último The Game Awards, eu acho que só vai sair lá pra 2030, 2031, e olha lá. Agora, imagina se o Ico não tivesse tido nem todo esse reconhecimento. Toda essa jornada do Ueda salva ele desse problema do dinheiro e aprovações de orçamento que muitos devs que querem fazer arte sofrem. Inclusive, lembra quando eu falei do Rime? Um jogo que se inspirou em Ico. Um jogo muito bom, com uma mensagem muito bonita, mas com mecânica simples. Eu enxergo ele como arte. Eu fiz um vídeo só dele, em especial, e o estúdio declarou falência em 2024. A gente vai tacar pau em estúdios que resolvem colocar padrões mais genéricos em seus jogos para ser mais atrativo para o público geral. Um formato que muita gente critica, mas ainda assim é o que mais vende. Porque a Ubisoft vai dar milhões de orçamento para um cara dirigir um jogo com uma ideia que talvez seja arriscada, se é que ela pode fazer mais um Assassin's Creed com um mapa estufado, com uma história com a maior encheção de linguiça da franquia e render seus... Mas vocês aí que tá assistindo, né, que são os pessoal, vocês não acham que todo tipo de jogo não é um tipo de arte? Na minha visão é, tá? Tipo, naquele Pelicano que ele mostrou, um artista foi lá, pintou, fez os traços, desenhou, o outro artista foi lá, passou pro 3D, entende? Certo que o Far Cry não é uma boa coisa, que eles pegam muita coisa de jogos anteriores, né? Eles pegam muito assets de jogos anteriores. Mas pra mim, todo jogo é uma forma de arte. Sendo ele muito um produto, né? Como, por exemplo, Call of Duty. Como um jogo mais artístico. Como, por exemplo, um Zelda. mais de Que também é um milhão de produto. lucro. Eu fico imaginando o desperdício que seria se, por exemplo, a Sony cancelasse The Last Guardian, que deu muitos problemas de produção, e botasse o Ueda pra dirigir Concorde, por exemplo. Imagina, eu acho que ele ia preferir soltar a mão daquela nave, tá ligado? Eu acho engraçado que a Sony jurava que ia ser uma boa ideia pegar os seus estúdios talentosíssimos Sim. que fizeram jogos incríveis que marcaram gerações pra fazer live services infinitos. No fim, tem certas coisas que vêm pro bem, né? Porque depois que a Band foi comprada pela Sony, eles chegaram na Naughty Dog e falaram assim: mano, você tá ligado que se você fazer um live service de The Last of Us, vocês vão fazer isso pro resto da vida, tá? Esquece. E ao mesmo tempo foi bom o Concorde ter existido, não no sentido dos desenvolvedores ficarem anos fazendo um negócio que vai ser apagado em 2 semanas, mas pelo fato das empresas ao redor enxergarem velho, que que tristeza. o público não aceita essa porra. É por isso que essa balança de arte e grana precisa ser bem equilibrada. A pura arte pode não se pagar, mas saber ter um direcionamento de fazer o que os artistas querem, mas pegando algum tema que esteja em alta, ou só trazer algo divertido e ao mesmo tempo conseguir passar a mensagem que quer, sabe? Ou uma estratégia que eu acho bem interessante se for bem executada, que eu acho que vocês deveriam tentar entender o que o Shohei Yoshida, o ex-presidente da PlayStation, que muita gente sente falta sem nem saber, disse. Jogos single player custam muito hoje em dia. Eles precisam de um investimento adicional, que as remasterizações e relançamentos para PC proporcionam. Calma, moleque. Ouve as pessoas antes de tacar pedra. E que remasterizações e adaptações são muito mais baratos de se produzir, trazem um lucro adicional e criam novos usuários para a marca, especialmente quando leva para o PC. Ou seja, esses remasters e ports que estão saindo foi a estratégia que eles conseguiram achar para conseguir pagar os orçamentos dos jogos que a galera mais espera. O dinheiro precisa sair de algum lugar. Existem pessoas que gostam de jogar remasters, tem pessoas que gostam de multiplayers, de live services, e tá tudo bem, tá ligado? Contanto que não mate os jogos single player, que são a arte mesmo, né? Não tô dizendo que multiplayer são zero arte, eu acredito que tem, assim, artistas dentro desses jogos, mas o propósito não é esse, sabe? O propósito de multiplayer, propósito de live service, propósito de remaster é um produto, é vender. Então, interprete da forma certa. Até porque eu mesmo só consegui enxergar como uma forma de ganhar dinheiro fácil com esses remasters desnecessários como o Horizon ou o The Last of Us 2. E ouvindo essa perspectiva de que esses... Ou Days Gone. Ai, velho, eu tenho que ver isso agora. Days Gone versus original. Mano,
Isso daqui é palhaçada, velho. We'll survive. I'm gonna put Sarah on a chopper. Olha I felt isso. relieved. Take it all back. How looking to fix it? How fucked up is that? We'll survive. I'm gonna put Sarah on a chopper. I felt Vocês relieved. Take it veem all back. How looking to fix it? alguma diferença nessa porra? Eu não vejo nenhuma. I'm gonna put Sarah on a chopper. I felt relieved. Take it all back. How looking to fix it? Pô, Days Gone Remaster é uma piada muito mal feita. Porra, vai se catar quem teve essa ideia, mano. Esses remasters e ports, enfim, são a estratégia que eles conseguiram encontrar pra conseguir continuar fazendo os first party que a gente gosta muito, que tem histórias muito boas, mundos incríveis. Show! Woke. Sabe? Cada empresa vai tentar achar uma estratégia melhor pra sobreviver nessa corda bamba de grana e arte. E já que hoje em dia criar jogos do zero, AAAs, estão demorando 5, 6, 7 anos pra se fazer, e nesse espaço vazio onde está sendo desenvolvido esses jogos, você só vê projetos menores, multiplayers, remasters. Pra quem não entende, pra quem não busca entender por quê, e pessoas que, né, pagaram dinheiro no console e estão esperando esses first party, vão ficar bravas, né? Você que tá assistindo esse vídeo, a gente é uma parcela muito pequena de pessoas que tentam entender a perspectiva dos estúdios, dos desenvolvedores, né? A maioria das pessoas nem sabe, nem precisa saber também, mas a cada dia desenvolver jogo tá cada vez mais caro, tá cada vez mais demorado. E lembrando que essa estratégia é referente aos remasters e ports, tá? Não os live services. Os live services, eles começaram a ser produzidos lá quando o Shuhei Yoshida saiu. Na real, ele foi tirado da aba de first party porque ele foi contra essa parada dos live services, onde parecia que eles queriam matar os single players, e ainda bem que eles quebraram a cara, né? E aí, pulando por um lado muito nada a ver, tem uma coisa que o grande Francis Coppola falou numa entrevista do Flow que eu achei muito bom. Fazer arte sem se arriscar é como fazer bebês sem sexo. Ele falou isso. Isso é num contexto onde ele tá falando do seu novo filme, o Megalópolis. Pô, ele falou isso numa live do Flow, velho. Vai se que é um projeto mais experimental, um filme diferente da cabeça dele que ele queria fazer há muitos anos, e ele teve que tirar 140 milhões do próprio bolso para conseguir fazer esse filme, porque os estúdios se recusavam a aceitar a ideia dele, porque justamente a arte é se arriscar, de acordo com ele, né, a ideia dele. E aí a recepção do filme... Aí é foda. Eu não assisti, então essa é a base que a gente vai ter que usar. Agora me diz se você acha que ele se arrependeu de ter feito esse filme, mesmo que ele tenha sido mal recebido. Eu duvido que tenha. Mas é justamente o que eu falei, de que o Coppola, ele tem a grana pra tirar do bolso pra fazer essa ideia experimental. Ele não tá nem aí de que não possa ter lucro, tenha só prejuízo. Da mesma forma que o Kojima também não fazia ideia da recepção que Death Stranding ia ser com um jogo totalmente diferente dos padrões. Ele e o Fumito Ueda têm a marra pros estúdios darem orçamento pra eles criarem a própria arte, porque eles têm essa reputação. Da mesma forma que o Coppola tem a grana e quer fazer independente da recepção. Eles tinham esse privilégio. Oi, o pior é que eu quero muito ver esse filme do Coppola. Sei lá, vai que é um novo clássico. Porque tem muito isso, né? Tipo, numa época, se eu não me engano, acho que 2001, o filme, né, 2001, ele não foi muito bem reconhecido na época, ele foi até criticado por alguns críticos, mas depois virou um clássico cult. Todo mundo fala que 2001 é um marco do cinema e tal, papapi, papapá, mas na época, se eu não me engano, não foi assim. Vai que esse filme do Coppola é igual, nunca se sabe, né, a arte para pessoas hoje em dia pode ser diferente para a arte interpretada por uma pessoa no futuro, né? Nunca se sabe. Tequila Works não tinha, a Tango não tinha, a Lionhead não tinha, a THQ não tinha. Mas ainda assim, eu acho que a indústria tá caminhando para um lado legal nesse sentido, num sentido mais positivo mesmo. A recepção do público a roteiros superficiais tá muito baixo, junto de estúdios dizendo que são quádruplo As e não entregam a qualidade de um jogo independente. Estratégias de jogos que são claramente feitos para tirar dinheiro e tempos de jogadores de uma forma sem esforço nenhum. E em contrapartida, jogos independentes estão recebendo um holofote muito grande justamente por serem genuinamente bons, sabe? Com alma, sem buscar dinheiro fácil, lucrar das pessoas por outros motivos. Até empresas que têm uma má imagem de trazer só projetos superficiais, quando lançam um projeto menor, são muito bem recebidos e até melhor do que outros com budget infinito.
fazendo elas repensarem que ouvir os artistas também é bom. Teve um cara no Oscar, que eu não lembro quem é que falou, qual filme que era, mas o cara sugeriu pras pessoas, né, porque era um filme mais independente, né? Porque em vez de fazer um filme com 100 milhões de dólares, por que não faz 10 filmes com 10 milhões de dólares, sabe? Porque essas empresas, em vez de pegar esses milhões pra fazer um AAA, elas não pegam esse orçamento e fazem 5 projetos menores, com personalidade, com artistas espumando de ideias pra fazer, e com esse retorno financeiro que esses projetos menores trazerem, ter mais tempo de desenvolvimento para fazer aquele AAA gigantesco, porque, de novo, os jogos estão demorando cada vez mais para ser feitos. Olha o que meses de diferença fez com Assassin's Creed Shadows, tá ligado? E as premiações ainda, que mesmo que não mude absolutamente nada nas nossas vidas, muda sim em como toda a indústria vai girar com base em quem ganhou, no que os engravatados vão olhar e tentar fazer a mesma coisa, porque premiações dão dinheiro, vendem. Como Alan Wake 2 recebendo muitos prêmios e é um AAA com alma de indie, né? O pessoal gosta de falar. Baldur's Gate 3, um estúdio independente que fez um dos jogos mais completos da indústria atual, ouvindo a sua comunidade desde o Early Access, a jogos indies que muita gente nem tinha ouvido falar, mas que são gigantes em qualidade ou inovação e estão tirando o espaço de colossos da indústria. E talvez o The Game Awards, especificamente falando, tenha entendido o quão importante é ter desenvolvedores apaixonados nessa indústria, porque é o que dá alma para ela e, consequentemente, trazendo jogos muito bons, levando para as pessoas que também são... Eu até arrepiei aqui, ó. Vendo a cena do Game Awards. Pô, eu amei esse The Game Awards que teve em 2024. Amei de uma forma... Pô, pra mim foi o melhor evento de games que eu já assisti. Eu já assisti muitos eventos de games. Pô, foi incrível. E é o que o nosso querido Pão de Mel tá falando, né? Pô, esse The Game Awards tá revelando desenvolvedores que a gente não tinha noção há tempos atrás. The Game Awards tá mostrando, por exemplo, o desenvolvedor do It Takes Two. E que vai lançar um jogo agora. Ele ficou famoso depois do The Game Awards. Ele é louco e tal. E ele se destacou muito, cara. Os desenvolvedores também, por exemplo, de Baldur's Gate e do... Como é o jogo que ganhou esse último? Eu falei que adoro, já tô me esquecendo. Astrobot. E os desenvolvedores de Astrobots, que a gente não fazia ideia quem é que tá fazendo, quem é que faz esse desenvolvimento, eles ganham, por exemplo, um palco para poder falar diretamente com a gente, pô. Eu acho isso muito foda. Muito foda mesmo. A indústria. Conhecer os caras por trás. Agora não temos apenas Kojima, como é o da Nintendo, que eu já me esqueci o nome? Foda-se. Não temos mais apenas esses gigantes. Tá aparecendo novos desenvolvedores muito foda também. Isso acontecer, que são nós, jogadores. E independente se você concorda ou discorda que o Astrobot ganhou o jogo do ano de 2024 e você entende o quão importante é jogos para a indústria de games, o jogo que você acha que merecia aquele prêmio vai encaixar no que o diretor da Larian falou antes de falar qual ia ser o vencedor. O oráculo me disse que o jogo do ano de 2025 será feito por um estúdio que encontrou a fórmula para chegar aqui no palco. É incrivelmente simples, mas de alguma forma continua se perdendo. Um estúdio faz um jogo porque quer criar um jogo que eles mesmos gostariam de jogar. Eles o criaram porque ele ainda não existia. Eles não o fizeram para aumentar a participação de mercado, não o fizeram para servir a marca, não precisaram atingir metas de vendas arbitrárias. Arrepiando de novo. Serem demitidos caso não os alcançassem. Além disso, as pessoas no comando proibiram que o jogo fosse preenchido com qualquer coisa cujo único propósito fosse aumentar a receita, sem contribuir para o design do jogo. Eles não trataram seus desenvolvedores como números em uma planilha, não trataram seus jogadores como usuários a serem explorados, e não tomaram decisões que não sabiam ser de curto prazo apenas para cumprir uma meta de bônus ou política. Eles sabiam que, se colocassem o jogo e a equipe em primeiro lugar, a receita viria naturalmente. Eles eram movidos por idealismo, queriam que os jogadores se divertissem e perceberam que, se os desenvolvedores não se divertissem, ninguém se divertiria. Eles entenderam o valor do respeito, que se tratassem bem seus desenvolvedores e jogadores, os mesmos os perdoariam quando as coisas não saíssem como planejado. Mas, acima de tudo, eles se importavam com seus jogos, porque amam jogos, e é realmente simples assim. Esse foi de longe o melhor discurso que o Game Awards já teve. Como o próprio Kojima já disse,
Jogos não podem ser só divertidos, mas te ensinar ou causar um interesse em outras coisas na vida. Você pode até discordar dizendo que às vezes você só quer desligar o cérebro e não quer aprender nada ou ter interesse em outras coisas, só quer jogar um fifinha, um COD, mas O LoL. quem disse que FIFA ou COD não te ensinam algo ou não te trazem interesse em outras coisas? Enfim, um jogo que eu acho arte pura, que soube dividir arte e produto, saber propagar bem o seu jogo, foi Metaphor. Eu fiz uma review muito detalhada, com pouco spoiler, se você quiser assistir aqui. E também esse vídeo de os melhores takes dos videogames, tem takes lindíssimos, onde você pensa, meu Deus, imagina se matassem essa parte artística dos jogos, com simbolismos e significados. Enfim, obrigado por assistir, obrigado membros, você ficou até o final e até mais. Pois é, né, pessoal? O jogo em si, ele tem que nos divertir, ele tem que trazer algo a mais pra gente, né, pô? Eu não concordo plenamente que o jogo tem que ser só artístico. Eu acho que ele tem que ser divertido. A gente tem que se divertir e ele tem que trazer algo a mais pra gente. Porque, porra, a gente vai ficar, por exemplo, eu tô jogando agora Metaphor. Tô jogando Metaphor. Metaphor é um jogo artístico demais, é lindo. Tem muitas cenas lá lindas, lindas, lindas. Mas tem um bucho em Metaphor. Metaphor pra mim não é um jogo perfeito, velho. Tem muito o que melhorar ainda, mas mas eu tenho certeza que a indústria tá caminhando para um lugar melhor. Disso eu tenho certeza.